O milionário pensou que estava se casando com uma mulher feia em um casamento arranjado, mas ficou chocado quando a viu de verdade. O som do café sendo derramado na xícara ecoava pelo escritório silencioso da Monteiro Holdings, mas Ricardo mal prestava atenção. Seus olhos permaneciam fixos nos números vermelhos que dominavam a tela do computador, cada cifra sendo como uma punhalada em seu orgulho. 25 anos construindo um império ao lado do pai, e agora tudo ameaçava desmoronar em questão de meses. A porta de Mogno se abriu sem cerimônia e Antônio Monteiro entrou com passos pesados, sua expressão grave contrastando com o terno impecavelmente cortado. Aos 62 anos, o patriarca da família ainda impunha respeito, mas Ricardo podia ver as rugas de preocupação que se aprofundavam ao redor de seus olhos. "Precisamos conversar, filho", disse Antônio, fechando a porta atrás de si e ativando o sistema de som que garantiria privacidade total à conversa. Ricardo suspirou, afastando-se da mesa e virando a poltrona de couro para encarar o pai. Lá fora, a movimentação da Avenida Paulista continuava intensa mesmo no final da tarde, mas dentro daquele escritório no 400º andar, o peso do silêncio era quase palpável. "Se é sobre os relatórios trimestrais, já sei que estão piores do que imaginávamos", Ricardo comentou, passando a mão pelos cabelos castanhos em um gesto de frustração. "Os investidores europeus recuaram, o mercado interno está instável, e ainda temos que lidar com aquela investigação da Receita Federal." Antônio se aproximou da janela panorâmica, observando o movimento da cidade que nunca dormia. "Não é só sobre os números, Ricardo. É sobre nossa sobrevivência como família e como empresa." Algo no tom de voz do pai fez Ricardo se endireitar na cadeira. Conhecia aquela entonação. Era a mesma que Antônio usava quando estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. "Recebi uma proposta hoje de manhã", continuou o empresário mais velho, ainda de costas para o filho. "Carlos Silva, do Rio de Janeiro. Você deve se lembrar dele das reuniões da Confederação Industrial." Ricardo franziu a testa. Carlos Silva era conhecido por sua influência política e conexões internacionais. Um homem que havia construído fortunas em setores estratégicos como petróleo e mineração. "Ele está interessado em uma parceria conosco." Antônio se virou, seus olhos escuros encontrando os do filho. Uma parceria que envolveria não apenas capital, mas também laços familiares. O coração de Ricardo disparou. Ele conhecia o pai há tempo suficiente para saber aonde aquela conversa estava indo. "Pai, você não pode estar falando sério. Helena Silva tem 28 anos, é formada em administração pela PUC-Rio e tem mestrado em finanças internacionais." Antônio continuou, ignorando a expressão de choque do filho. "Carlos me garantiu que ela é uma moça séria, de família tradicional. E feia como a peste, com certeza." Ricardo murmurou, lembrando-se vagamente de ter visto uma foto antiga dela durante algum evento empresarial anos atrás. "Pai, estamos no século XXI. Casamentos arranjados não existem mais." Antônio se aproximou da mesa, apoiando as mãos sobre a superfície de vidro. "Existem quando representam a diferença entre salvar um legado de décadas ou vê-lo desaparecer. Carlos está disposto a investir 50 milhões de reais imediatamente, além de nos dar acesso aos contratos de exportação dele. Em troca, eu me torno um sacrifício." Ricardo completou, a amargura evidente em sua voz. "Em troca, você garante o futuro de 300 funcionários e suas famílias. Garante que o nome Monteiro continue sendo respeitado no mercado." Antônio retrucou, sua voz endurecendo. "Às vezes, filho, fazer o que é certo não é sobre o que queremos, mas sobre o que precisamos fazer." Ricardo se levantou bruscamente, caminhando até a janela. A cidade se estendia diante dele como um mar de luzes que começavam a se acender com o crepúsculo. Quantas vezes havia sonhado em encontrar alguém especial, construir uma família por amor, não por conveniência. "Quando seria?" perguntou, a voz baixa e resignada. "Em 3 semanas. Carlos quer acelerar o processo. A cerimônia seria no Rio, algo discreto, mas elegante." "E ela, Helena, ela concordou com isso?" Antônio hesitou por um momento. "Carlos me assegurou que sim. Aparentemente ela entende a natureza prática do arranjo." Ricardo fechou os olhos, sentindo o peso de uma decisão que mudaria sua vida para sempre.
3 semanas para se preparar para casar com uma estranha. Alguém que provavelmente o via apenas como uma oportunidade de ascensão social. Preciso de um tempo para pensar, disse finalmente. Não temos muito tempo, filho. A resposta precisa ser dada até amanhã. Quando Antônio saiu do escritório, Ricardo permaneceu junto à janela por um longo tempo, observando as luzes da cidade e se perguntando como sua vida havia chegado àquele ponto. O telefone tocou diversas vezes, mas ele não atendeu. Naquela noite, tudo o que queria era silêncio para processar a magnitude do que estava sendo pedido dele. O espelho do provador refletia a imagem de um homem que Ricardo mal reconhecia. O smoking preto de corte italiano se ajustava perfeitamente ao seu corpo atlético, resultado de anos de tênis e natação, mas seus olhos revelavam uma inquietação que nenhuma roupa elegante conseguia disfarçar. Faltavam apenas 5 dias para o casamento, e a ansiedade havia se tornado sua companheira constante. Está perfeito, Sr. Monteiro, comentou o alfaiate, um italiano baixinho e meticuloso que há anos atendia à família. A noiva ficará impressionada. Ricardo quase riu da ironia. Impressionada era uma palavra interessante para descrever a reação de alguém em um casamento puramente comercial. Durante as 2 semanas e meia desde que havia aceitado a proposta do pai, tentara obter mais informações sobre Helena Silva, mas Carlos havia sido surpreendentemente reservado, fornecendo apenas o essencial. O telefone vibrou no bolso e Ricardo viu o nome de seu melhor amigo na tela. Fala, Marcelo. Cara, você tem certeza disso? Ainda dá tempo de fugir para o Caribe. A voz de Marcelo carregava uma mistura de preocupação e humor. Posso providenciar um jatinho em 2 horas. Ricardo sorriu pela primeira vez em dias. Marcelo Santos era seu amigo desde os tempos de faculdade na FGV. E provavelmente a única pessoa além da família que conhecia todos os detalhes da situação financeira da empresa. Tentador, mas não. Já chegamos longe demais para recuar agora. E como está se sentindo? Nervoso? Nervoso é pouco, Ricardo admitiu, fazendo sinal para o alfaiate de que podia se retirar. É estranho, Marcelo. Vou me casar com alguém que não conheço. Não sei como é sua voz, quais são seus gostos, se tem senso de humor. Pelo menos você sabe que ela existe de verdade. Isso já é um começo. Ricardo riu, mas o som saiu forçado. Muito encorajador. Olha, talvez não seja tão ruim assim. Quem sabe vocês não se surpreendam. Às vezes as melhores coisas da vida acontecem quando menos esperamos. Depois de desligar, Ricardo dirigiu até o escritório, onde encontrou uma pilha de documentos relacionados ao casamento esperando por sua assinatura. Contratos pré-nupciais, acordos financeiros, cronogramas para a lua de mel, tudo planejado com a precisão de uma fusão empresarial. Sua secretária, Carla, entrou com uma xícara de café e um envelope elegante. Chegou isto para o senhor hoje pela manhã. É do Rio de Janeiro. O coração de Ricardo acelerou quando reconheceu a caligrafia feminina no envelope. Era a primeira comunicação direta de Helena. Com dedos ligeiramente trêmulos, abriu o papel de alta qualidade. Caro Ricardo, sei que esta situação é inusitada para ambos, e imagino que deve estar se sentindo tão apreensivo quanto eu. Gostaria que soubesse que entendo perfeitamente as circunstâncias que nos trouxeram até aqui e que respeito sua decisão. Acredito que podemos tornar esta união respeitosa e, quem sabe, até mesmo agradável. Não espero amor à primeira vista. Seria ingenuidade de minha parte. Mas espero que possamos ao menos construir uma parceria baseada em respeito mútuo. Nos vemos no altar em 5 dias. Atenciosamente, Helena. Ricardo leu a carta 3 vezes, tentando decifrar a personalidade por trás das palavras cuidadosamente escolhidas. Havia uma formalidade quase fria no texto, mas também uma honestidade que ele não esperava. Pelo menos, ela não estava fingindo que aquilo era um conto de fadas. Durante o resto da semana, mergulhou no trabalho com uma intensidade quase desesperada. As primeiras transferências de Carlos Silva já haviam chegado, e a diferença nos relatórios financeiros era notável. Em poucos dias, a empresa havia saído da zona vermelha crítica. O preço de sua liberdade estava sendo pago rapidamente. Na quinta-feira, véspera da viagem para o Rio, recebeu uma ligação inesperada de sua irmã Carolina, que morava em Londres há 3 anos.
Ricardo, não acredito que você vai se casar e nem me convidou. Carol, é complicado. Não é exatamente uma celebração tradicional. Bobagem. Casamento é casamento. Estou chegando amanhã de manhã. Não vou perder isso por nada no mundo. Apesar de toda a atenção, Ricardo se sentiu genuinamente feliz ao saber que a irmã estaria presente. Carolina sempre conseguia trazer leveza para as situações mais sérias. Naquela noite, fez as malas com uma sensação estranha de estar se preparando para uma viagem sem volta. Guardou 3 ternos, roupas casuais para a lua de mel em Búzios, destino escolhido por Carlos Silva, e o smoking que usaria no dia seguinte. Antes de dormir, parou diante do espelho do quarto e se perguntou que tipo de marido seria. Que tipo de mulher Helena realmente era, por trás daquela carta formal. E, principalmente, seria possível construir algo real a partir de uma base tão artificial? O sono demorou a chegar, e quando finalmente dormiu, sonhou com uma mulher de rosto indefinido que caminhava em sua direção vestida de branco, mas que sempre desaparecia antes que pudesse ver suas feições claramente. O hotel Copacabana Palace fervilhava de atividade na manhã de sábado. Ricardo acordou com o som das ondas batendo na praia, mas a vista espetacular do Oceano Atlântico fazia pouco para acalmar seus nervos. Havia dormido apenas 3 horas, e cada minuto que passava o aproximava mais do momento que mudaria sua vida para sempre. Carolina chegou ao seu quarto às 9 da manhã, radiante como sempre, carregando café e pães de açúcar da padaria mais famosa de Ipanema. "Você está péssimo", foi a primeira coisa que disse, observando as olheiras do irmão. "Quando foi a última vez que você comeu alguma coisa decente?" Ricardo passou a mão pelo cabelo desalinhado. "Não tenho fome, Carol. Meu estômago está revirado." "Besteira. Você vai comer, vai tomar um banho e vai parar de agir como se estivesse indo para o próprio funeral", ela disse, com a autoridade de irmã mais nova que sempre conseguia colocar ordem na vida dele. "Aliás, onde está o noivo animado que eu esperava encontrar?" "Ele nunca existiu", Ricardo murmurou, mordiscando um pão sem vontade. "Carol, você não entende. Eu vou me casar com uma completa estranha. Não sei nem como é o som da risada dela." Carolina se sentou na beira da cama, sua expressão suavizando. "Olha, eu sei que não é o ideal. Mas você já considerou que ela pode estar tão nervosa quanto você? E que talvez, só talvez, vocês possam se dar bem?" Antes que Ricardo pudesse responder, o telefone do quarto tocou. Era Antônio, informando que Carlos Silva queria se encontrar com ele para uma conversa rápida antes da cerimônia. 1 hora depois, Ricardo se encontrava no terraço do hotel com Carlos Silva, um homem alto e imponente de 58 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados e olhos azuis penetrantes. Havia algo nele que inspirava tanto respeito quanto cautela. "Ricardo, meu caro", Carlos disse, estendendo a mão em um cumprimento firme. "Espero que esteja se sentindo bem neste dia importante." "Confesso que estou nervoso, Sr. Silva." Carlos riu, um som baixo e calculado. "É natural, mas quero que saiba que está fazendo a escolha certa. Helena é uma moça especial, muito especial mesmo." Havia algo no tom de voz de Carlos que fez Ricardo franzir ligeiramente a testa, mas antes que pudesse analisar melhor, o empresário mais velho continuou. "Ela passou os últimos anos focada nos estudos e nos negócios da família. Talvez por isso tenha se mantido, digamos, mais reservada socialmente. Mas tenho certeza de que vocês se entenderão perfeitamente." Ricardo assentiu, embora uma sensação estranha começasse a se formar em seu peito. Havia lacunas nas informações sobre Helena que não conseguia explicar, como se todos estivessem omitindo algo importante. Às 2 da tarde, começou a se arrumar para a cerimônia. O smoking italiano se ajustava perfeitamente, e Marcelo, que havia chegado de São Paulo naquela manhã para ser seu padrinho, ajudou com os últimos detalhes. "Você está elegante, cara", Marcelo comentou, ajustando a gravata do amigo. "Qualquer mulher ficaria orgulhosa de se casar com você. Mesmo uma que está sendo obrigada por interesses familiares?" "Especialmente uma que está sendo obrigada por interesses familiares", Marcelo respondeu com um sorriso. "Pelo menos ela sabe que está conseguindo um bom negócio." A igreja escolhida para a cerimônia era pequena e elegante, localizada em Santa Teresa, um bairro histórico do Rio.
Quando Ricardo chegou, já havia cerca de 50 convidados presentes, principalmente empresários e pessoas ligadas às duas famílias. A decoração era simples, mas sofisticada, com arranjos de rosas brancas e folhagens tropicais. Às 4 horas em ponto, a música começou a tocar. Ricardo se posicionou no altar, com Marcelo ao seu lado, e seu coração disparou quando as portas da igreja se abriram. Primeiro vieram as damas de honra, 2 mulheres jovens que ele não conhecia, provavelmente amigas ou primas de Helena. Então, a música mudou para a marcha nupcial, e Carlos Silva apareceu na entrada. E foi nesse momento que o mundo de Ricardo literalmente parou. A mulher que caminhava ao lado de Carlos Silva não tinha absolutamente nada a ver com a imagem que Ricardo havia construído em sua mente. Helena Silva era simplesmente deslumbrante. Seus cabelos castanho escuros caíam em ondas suaves pelos ombros, emoldurando um rosto de traços delicados, mas marcantes. Os olhos, de um verde intenso, que Ricardo conseguia perceber mesmo à distância, pareciam observar tudo com uma inteligência aguçada. O vestido de noiva, um modelo clássico, mas moderno, realçava sua silhueta elegante sem ser exagerado. Ricardo sentiu as pernas bambearem. Ao seu lado, ouviu Marcelo murmurar um "caramba", quase inaudível. Mas o que mais o impressionou não foi apenas a beleza física de Helena, foi a presença que ela emanava. Havia algo em sua postura, na forma como caminhava, que sugeria uma força interior e uma confiança que contrastavam completamente com a imagem de mulher submissa e sem atrativos que ele havia imaginado. Quando Helena chegou ao altar e Carlos colocou sua mão na de Ricardo, ela o olhou diretamente nos olhos pela primeira vez. Por um momento, Ricardo esqueceu onde estava, quem estava ao redor e até mesmo por que estava ali. Os olhos verdes de Helena pareciam estudá-lo com a mesma intensidade, e ele teve a estranha sensação de que ela também estava surpresa com o que via. "Cuide bem dela", Carlos murmurou baixinho antes de se afastar, mas havia algo em sua voz, uma espécie de aviso disfarçado, que Ricardo não conseguiu decifrar completamente. O padre iniciou a cerimônia, mas Ricardo mal conseguia se concentrar nas palavras. Estava hipnotizado pela mulher ao seu lado. Conseguia sentir o perfume suave dela, notar como suas mãos eram delicadas, mas não frágeis, observar como ela respondia aos votos com uma voz clara e melodiosa. Quando chegou o momento dos votos pessoais, Helena se virou completamente para ele. Suas palavras foram simples, mas carregadas de significado. "Ricardo, prometo ser uma companheira leal e honesta. Prometo respeitar nossa união e trabalhar para que ela seja benéfica para ambos. E prometo que, independentemente de como começamos, darei o meu melhor para que isso se torne algo verdadeiro." A sinceridade em sua voz fez o coração de Ricardo acelerar. Quando foi sua vez, as palavras saíram mais facilmente do que esperava. "Helena, prometo protegê-la e respeitá-la sempre. Prometo ser digno de sua confiança e trabalhar todos os dias para merecer o privilégio de ser seu marido. E prometo que descobriremos juntos o que este casamento pode se tornar." Quando se beijaram ao final da cerimônia, foi apenas um toque suave e respeitoso, mas Ricardo sentiu uma eletricidade que não esperava. Os lábios de Helena eram macios, e por um instante ela pareceu hesitar, como se também tivesse sentido algo inesperado. A recepção foi realizada nos jardins do hotel, com vista para a praia de Copacabana. Ricardo e Helena circularam entre os convidados, recebendo cumprimentos e bons desejos, mas ele mal conseguia tirar os olhos dela. Cada gesto, cada sorriso, cada palavra que ela dirigia aos convidados revelava camadas de personalidade que ele não havia antecipado. Durante o jantar, sentados lado a lado na mesa principal, finalmente tiveram a primeira oportunidade de uma conversa mais privada. "Você parece surpreso", Helena comentou baixinho, um leve sorriso brincando em seus lábios. "Confesso que sim", Ricardo admitiu. "Você não é... bem, não é o que eu esperava." "E o que você esperava?" Ricardo sentiu o rosto corar ligeiramente. "Alguém mais convencional, menos atraente?" Ela completou, com uma franqueza que o pegou desprevenido. "Para ser honesto, sim." Helena riu, um som genuíno e musical que fez algo se mexer no peito de Ricardo. "Bem, você também não é exatamente o que eu esperava." "No bom ou no mau sentido?"
Ainda estou decidindo, ela respondeu. E havia um brilho travesso em seus olhos que o fez sorrir pela primeira vez no dia inteiro. Durante a valsa dos noivos, Ricardo segurou Helena em seus braços e se permitiu apreciar o momento. Ela dançava com elegância, seguindo seus passos perfeitamente, e quando ela apoiou a cabeça levemente em seu ombro, ele sentiu uma sensação de proteção e intimidade que não esperava. Helena, ele disse baixinho enquanto dançavam, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que você aceitou? Este casamento, quero dizer. Uma mulher como você certamente tem outras opções. Por um momento, o rosto de Helena se fechou e Ricardo percebeu que havia tocado em algo sensível. Quando ela respondeu, sua voz estava mais baixa, quase um sussurro. Às vezes, Ricardo, as circunstâncias nos obrigam a fazer escolhas que não faríamos em situações normais. Assim como você, imagino que eu tenha minhas razões. Havia algo na resposta dela, uma tristeza fugaz, um peso não revelado, que despertou a curiosidade de Ricardo. Mas antes que pudesse perguntar mais, a música terminou, e eles foram cercados por convidados querendo cumprimentá-los. Mais tarde, quando os convidados começaram a se despedir, Ricardo se deu conta de que o dia havia passado como um borrão. Em poucas horas, partiria com Helena para Búzios, onde passariam a lua de mel. Pela primeira vez desde que havia aceitado o casamento arranjado, estava genuinamente ansioso. Não mais por medo, mas por curiosidade. Quem era realmente Helena Silva? E por que ele tinha a sensação de que havia muito mais em sua história do que ela estava revelando? A viagem de carro até Búzios transcorreu em um silêncio confortável, pontuado apenas pelo som suave da música clássica no rádio e o ruído do vento entrando pelas janelas entreabertas. Ricardo dirigia o BMW conversível alugado, observando discretamente Helena pelo canto do olho. Ela havia trocado o vestido de noiva por um vestido leve de algodão azul marinho e sandálias baixas, os cabelos presos em um coque despojado que revelava a linha elegante de seu pescoço. É bonito aqui, Helena comentou quando passaram pela famosa Orla Bardot, observando as águas cristalinas da Praia da Armação. Era a primeira coisa que dizia, desde que haviam deixado o Rio, quase 2 horas antes. Você já havia estado em Búzios? Ricardo perguntou, agradecido pela quebra no silêncio. Uma vez, quando era adolescente, meu pai trouxe a família para umas férias de verão. Ela hesitou por um momento. Foi uma das últimas viagens que fizemos todos juntos. Havia uma melancolia em sua voz que despertou a curiosidade de Ricardo, mas ele decidiu não insistir. Ainda eram praticamente estranhos, e forçar intimidade não parecia o caminho certo. A pousada escolhida por Carlos Silva era um refúgio exclusivo com apenas 8 suítes, aninhado entre a vegetação nativa, com vista privilegiada para a praia de João Fernandes. Quando chegaram, o proprietário os recebeu pessoalmente, conduzindo-os até a suíte master que ocuparia a lateral inteira do prédio. É linda, Helena murmurou, caminhando até a varanda que se estendia sobre a praia. O sol do final da tarde pintava o céu em tons de laranja e rosa, e as águas calmas refletiam as cores como um espelho. Ricardo se aproximou, mantendo uma distância respeitosa. Helena, sobre os arranjos para dormir. Ela se virou para ele e Ricardo notou um leve rubor em suas bochechas. Eu vi que há um sofá-cama na sala. Posso ficar lá, se preferir. Absolutamente não, Ricardo respondeu imediatamente. Você fica com a cama. Eu me arranjo no sofá. Não seja ridículo. Você tem quase 1,90 m. Não vai caber naquele sofá. Helena pareceu ponderar por um momento. Somos adultos casados. Podemos dividir a cama, respeitosamente. O coração de Ricardo acelerou ligeiramente com a sugestão, mas ele assentiu. Se você tem certeza. Tenho. Após se instalarem e trocarem de roupa, desceram para jantar no restaurante da pousada. A mesa estava preparada romanticamente, com velas e pétalas de rosa, vista para o mar que agora brilhava sob a luz da lua cheia. Conte-me sobre você, Ricardo disse depois que pediram o jantar. Além do que está nos relatórios empresariais. Helena sorriu, e pela primeira vez desde que se conheceram, pareceu relaxar um pouco. O que você quer saber? Qualquer coisa. Seus hobbies, seus sonhos, o que a faz rir. Bem, ela começou girando a taça de vinho branco entre os dedos. Eu amo literatura.
Tenho uma biblioteca em casa com mais de 1000 livros. Gosto de cozinhar, especialmente pratos italianos que aprendi com minha avó. E... Ela hesitou. Eu pinto. Aquarelas, principalmente paisagens. Sério? Isso é incrível. Eu adoraria ver seus trabalhos algum dia. São só um hobby, ela disse. Mas Ricardo percebeu o prazer em seus olhos. E você? O que faz quando não está salvando impérios empresariais? Ricardo riu. Jogo tênis, navego quando posso. Tenho um veleiro ancorado em Santos. E leio muito, principalmente biografias de empresários e história militar. História militar? Fascínio desde criança. Acho interessante estudar estratégias e como grandes líderes tomavam decisões sob pressão. Conforme a noite avançava, a conversa fluía mais naturalmente. Ricardo descobriu que Helena tinha um senso de humor sutil mas afiado, que havia morado 1 ano em Paris durante o mestrado e que falava fluentemente francês e inglês, além do português. Ela, por sua vez, ficou intrigada com as histórias dele sobre viagens de negócios e sua paixão por velejar. Você parece gostar de aventura, ela observou quando ele contou sobre uma regata que havia participado em águas revoltas. Controlada, Ricardo corrigiu. Gosto de desafios onde posso calcular os riscos. E este casamento? Como classifica os riscos? A pergunta o pegou desprevenido. Ricardo a estudou por um momento, notando como a luz das velas realçava os contornos de seu rosto. Ainda estou calculando, admitiu. E você? Também. Quando voltaram para o quarto, a tensão do momento se intensificou. Helena entrou no banheiro para se trocar e Ricardo ficou na varanda, tentando organizar os pensamentos. Em menos de 24 horas, sua percepção sobre aquele casamento havia mudado completamente. Quando Helena saiu do banheiro vestindo um pijama de seda azul claro, modesto, mas elegante, Ricardo sentiu a boca secar. Ela era ainda mais bonita à luz suave dos abajures. Você pode usar o banheiro agora, ela disse, evitando seu olhar enquanto arrumava seus produtos de beleza sobre a penteadeira. Quando Ricardo saiu do banheiro, encontrou Helena já deitada em sua metade da cama king size, lendo um livro. Ele se acomodou do outro lado, mantendo uma distância respeitosa. Boa noite, Helena. Boa noite, Ricardo. Ambos permaneceram acordados por um longo tempo, conscientes da presença do outro, mas fingindo dormir. Foi somente nas primeiras horas da madrugada que finalmente conseguiram relaxar o suficiente para pegar no sono. Ricardo acordou com o som suave das ondas e a sensação estranha de não estar sozinho na cama. Abriu os olhos lentamente e se deu conta de que, durante a noite, Helena havia se aproximado. Ela dormia tranquilamente ao seu lado, uma das mãos apoiada levemente em seu braço, os cabelos espalhados sobre o travesseiro como uma cascata sedosa. Por alguns minutos, ele simplesmente a observou, notando detalhes que não havia percebido antes. As sardas quase imperceptíveis na ponte do nariz, a forma como seus cílios faziam sombra nas bochechas, a respiração calma e ritmada. Havia uma vulnerabilidade em seu rosto adormecido que contrastava com a compostura que ela mantinha quando acordada. Helena se mexeu ligeiramente e abriu os olhos, encontrando-se instantaneamente com o olhar de Ricardo. Por um momento nenhum dos dois se moveu, presos em uma intimidade inesperada. Então ela percebeu a proximidade e se afastou rapidamente, o rosto corando. Desculpe, eu devo ter me mexido durante o sono. Não precisa se desculpar, Ricardo disse suavemente. Dormiu bem? Melhor do que esperava, ela admitiu, ainda evitando seu olhar. E você? Também. Depois do café da manhã na varanda, frutas tropicais, pães frescos e café aromático, Ricardo sugeriu um passeio pela praia. Helena aceitou, e logo estavam caminhando descalços pela areia fofa, o sol da manhã aquecendo suavemente suas peles. É mais bonito do que eu lembrava, Helena comentou, parando para observar um grupo de pescadores preparando suas redes. Você disse ontem que veio aqui com sua família quando era adolescente. Como era sua relação com seus pais? O rosto de Helena se fechou ligeiramente, mas depois de um momento ela respondeu. Minha mãe morreu quando eu tinha 16 anos. Câncer. Depois disso, meu pai se tornou diferente, mais controlador, mais focado nos negócios. Acho que ele canalizou a dor em trabalho. Ricardo sentiu uma pontada de compaixão.
Sinto muito. Deve ter sido muito difícil. Foi, especialmente porque eu era muito próxima dela. Helena se agachou para pegar uma concha interessante na areia. Minha mãe era artista. Foi ela quem me ensinou a pintar. Dizia que a arte era uma forma de manter a alma viva, mesmo quando tudo ao redor parecia escuro. E funcionou? Helena sorriu, o primeiro sorriso genuinamente alegre que Ricardo via desde que se conheceram. Na maioria das vezes, sim. Passaram a manhã explorando as diferentes praias, conversando sobre diversos assuntos. Ricardo descobriu que Helena tinha opiniões bem formadas sobre política e economia, que adorava música clássica, mas também gostava de bossa nova, e que sonhava em um dia visitar todos os grandes museus da Europa. Durante o almoço em um restaurante pé na areia, a conversa tomou um rumo mais pessoal. Posso perguntar algo? Helena disse, brincando com o canudo de sua caipirinha de caju. Claro! Você já foi apaixonado? Antes de tudo isso, quero dizer. Ricardo pensou por um momento. Uma vez, na faculdade, namorei uma moça por 3 anos. Chegamos até a ficar noivos. O que aconteceu? Ela terminou quando descobriu o quanto minha vida seria absorvida pelos negócios da família. Disse que não queria competir com uma empresa pelo resto da vida. Ricardo suspirou. Talvez ela estivesse certa. E você? Já se arrependeu da escolha? Às vezes. Principalmente quando vejo casais que parecem genuinamente felizes. Ele a olhou diretamente. E você? Já foi apaixonada? Helena hesitou, e Ricardo percebeu uma sombra passar por seus olhos. Uma vez, há alguns anos. Posso perguntar o que aconteceu? Ele não era quem eu pensava que era. A voz de Helena ficou mais baixa, carregada de uma dor que ela claramente preferia não revisitar. Descobri que estava interessado principalmente na fortuna da minha família. Quando meu pai descobriu, ele... Bem, digamos que se certificou de que ele saísse da minha vida permanentemente. Seu pai o ameaçou? Entre outras coisas. Helena bebeu um gole da caipirinha, claramente desconfortável com o assunto. Foi depois disso que me concentrei totalmente nos estudos e no trabalho. Mais seguro assim. Ricardo começou a entender melhor por que Helena havia aceitado o casamento arranjado. Assim como ele, ela havia sido ferida antes, e talvez visse naquele arranjo uma forma de se proteger enquanto cumpria as expectativas familiares. À tarde, alugaram um barco pequeno e saíram para explorar as enseadas mais isoladas. Ricardo ficou impressionado ao descobrir que Helena sabia navegar. Havia aprendido com um tio na adolescência. Vê-la comandar o barco com confiança, o vento bagunçando seus cabelos e um sorriso genuíno no rosto. Foi um momento de revelação para ele. Você é cheia de surpresas, ele comentou enquanto ela manobrava habilmente entre as pedras para ancorar em uma pequena enseada deserta. Ainda nem comecei a te surpreender, ela respondeu com um brilho travesso nos olhos. Nadaram na água cristalina e Ricardo notou como Helena era graciosa na água, nadando com movimentos fluidos e seguros. Quando saíram para se secar nas pedras aquecidas pelo sol, houve um momento de consciência mútua sobre seus corpos. Ela, em um biquíni discreto, mas elegante, ele sem camisa, a água escorrendo por seus músculos definidos. Ricardo, Helena disse de repente, quebrando o momento. Posso confessar algo? Claro. Eu estava apavorada ontem. Não dormia direito há uma semana, pensando em como seria tudo isso. E agora? Ela o olhou diretamente, e Ricardo viu algo se abrir em seus olhos verdes. Agora estou começando a pensar que talvez não seja tão terrível assim. Apenas não tão terrível? Ele perguntou com um sorriso. Não se anime muito, Sr. Monteiro, ela respondeu, mas estava sorrindo também. Ainda é muito cedo para veredictos definitivos. Quando voltaram para a pousada no final da tarde, havia uma intimidade entre eles que não existia na noite anterior. Não era amor. Ainda eram praticamente estranhos, mas era o início de algo que ambos estavam curiosos para explorar. Naquela noite, durante o jantar, Ricardo percebeu que estava genuinamente animado para descobrir mais sobre a mulher fascinante que havia se tornado sua esposa. 3 semanas depois do casamento, a rotina de casados em São Paulo havia se estabelecido com uma naturalidade que surpreendia ambos. Ricardo e Helena dividiam o apartamento duplex dele na Vila Olímpia,
um espaço moderno e amplo com vista para o Parque Ibirapuera. O que começou como um arranjo puramente prático havia evoluído para algo mais complexo e intrigante. Helena havia transformado um dos quartos de hóspedes em seu ateliê de pintura, e as manhãs dela começavam cedo, com a luz natural iluminando suas aquarelas. Ricardo descobriu que adorava acordar com o som suave dela, se movimentando pela casa, o aroma do café que ela preparava, sempre mais forte que o dele, e a música clássica que tocava baixinho enquanto pintava. "Bom dia", ele disse naquela terça-feira entrando na cozinha já vestido para o trabalho. Helena estava junto à bancada, vestindo uma blusa de seda azul clara e uma saia lápis preta, o visual executivo elegante que havia adotado desde que começara a trabalhar na Monteiro Holdings. "Bom dia, seu café está pronto", ela respondeu, entregando-lhe a xícara sem que ele precisasse pedir. Em 3 semanas, ela havia memorizado suas preferências: café forte, sem açúcar, com uma pitada de canela. "Como foi a pintura hoje de manhã?" "Frustrante", ela admitiu com um suspiro. "Estou tentando capturar a vista do apartamento ao nascer do sol, mas não estou conseguindo acertar as cores do céu." Ricardo se aproximou, notando o leve aroma floral do perfume dela. "Posso ver?" Helena hesitou. Ainda era reservada em relação ao seu trabalho artístico, mas acabou concordando. Caminharam juntos até o ateliê, onde 3 telas em diferentes estágios estavam apoiadas em cavaletes. Ricardo ficou genuinamente impressionado. As pinturas eram delicadas, mas expressivas, capturando não apenas a paisagem urbana de São Paulo, mas também uma emoção, uma sensação de solidão urbana que ele reconhecia. "Helena, isso é incrível. Você tem um talento real." Ela corou ligeiramente. "Não exagere." "Não estou exagerando. Essas pinturas deveriam estar em uma galeria." Antes que Helena pudesse responder, o telefone de Ricardo tocou. Era Carla, sua secretária, com uma voz tensa que imediatamente o deixou alerta. "Senhor Monteiro, precisa vir para o escritório imediatamente. Há uma situação com o senhor Carlos Silva." O estômago de Ricardo despencou. "Que tipo de situação?" "Prefiro não falar por telefone, senhor. Mas é urgente." Durante a viagem para o escritório, Ricardo tentou conter a ansiedade. Nos últimos meses, tudo havia corrido bem com o negócio. Os investimentos de Carlos haviam estabilizado a empresa. Os novos contratos estavam rendendo lucros substanciais. E pela primeira vez em anos, ele dormia tranquilo em relação às finanças. No escritório, encontrou Antônio com uma expressão sombria, cercado por pilhas de documentos, e com 2 advogados que Ricardo não reconhecia. "O que está acontecendo?" Ricardo perguntou imediatamente. "Recebemos uma ligação da Polícia Federal esta manhã", Antônio disse, sua voz carregada de tensão. "Carlos Silva está sendo investigado por lavagem de dinheiro e formação de cartel. Todas as empresas que fazem negócio com ele estão sendo analisadas." O mundo de Ricardo pareceu girar. "O que isso significa para nós?" "Significa que todos os contratos podem ser suspensos, as contas podem ser bloqueadas e podemos estar de volta à estaca zero", um dos advogados explicou. "Ou pior." Ricardo se deixou cair em uma cadeira, tentando processar a informação. "E Helena? Ela sabe de alguma coisa?" "Não sabemos", Antônio respondeu, "mas precisamos considerar a possibilidade de que ela possa estar envolvida." "Isso é ridículo", Ricardo rebateu imediatamente. "Helena não tem nada a ver com isso." "Filho, eu sei que você se afeiçoou a ela, mas precisa ser racional. Ela é filha de Carlos Silva. É impossível que não soubesse de nada." Ricardo sentiu uma mistura de raiva e confusão. A Helena que ele estava conhecendo, sensível, artística, genuína, não parecia capaz de fazer parte de um esquema de corrupção. Mas então, quanto ele realmente a conhecia? O restante do dia foi um borrão de reuniões com advogados, contadores e assessores de imprensa. A notícia ainda não havia vazado para a mídia, mas era questão de horas. A Monteiro Holdings precisava se distanciar de Carlos Silva o mais rápido possível, mas isso significava perder os contratos que haviam salvado a empresa. Quando Ricardo finalmente chegou em casa, já passava das 10 da noite. Helena estava na sala lendo um livro, mas ele percebeu imediatamente pela sua postura tensa que ela já sabia de alguma coisa. "Você soube", ele disse. Não era uma pergunta.
Helena fechou o livro e o olhou diretamente. Meu pai me ligou há 1 hora. E me contou sobre a investigação. Ela se levantou, caminhando até a janela. Ricardo, eu preciso que você saiba que eu não tinha conhecimento de nada disso. Como posso ter certeza? A pergunta saiu mais dura do que ele pretendia, e ele viu Helena recuar como se tivesse levado um tapa. Porque você me conhece, ela disse, sua voz baixa, mas firme. Nessas 3 semanas você me conheceu. Você realmente acha que eu seria capaz de te enganar dessa forma? Ricardo passou a mão pelos cabelos, exausto. Eu não sei o que pensar, Helena. Minha empresa pode ir à falência por causa disso. Tudo pelo que trabalhei a vida inteira. E você acha que eu planejei isso? Que aceitei me casar com você como parte de algum esquema? Não sei, ele explodiu. Eu não sei de nada. Não sei por que uma mulher como você aceitaria se casar com um estranho. Não sei por que seu pai insistiu tanto nesse casamento. E agora descubro que ele pode ser um criminoso. Helena o encarou por um longo momento, lágrimas brilhando em seus olhos. Uma mulher como eu? Helena. Não, Ricardo. Explique. Que tipo de mulher você acha que eu sou? Ele percebeu que havia pisado em território perigoso, mas a tensão e o medo o impediram de recuar. Uma mulher bonita, inteligente, de uma família rica. Por que aceitaria um casamento arranjado, a não ser que houvesse algo mais por trás? As lágrimas finalmente escorreram pelo rosto de Helena. Porque, ela disse, a voz trêmula, eu pensei que, talvez pela primeira vez na minha vida, alguém pudesse me querer pelo que eu sou, não pelo que minha família possui. Mesmo que fosse um arranjo, pensei que poderíamos construir algo real. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Helena, mas eu estava errada, não é? Ela continuou. Para você, eu sempre vou ser apenas a filha do Carlos Silva. A mulher que pode ou não estar envolvida em esquemas criminosos. Não é isso. É exatamente isso. Helena enxugou as lágrimas com as costas da mão. Vou ficar no quarto de hóspedes esta noite. Amanhã decidimos o que fazer. Enquanto Ricardo ouvia os passos dela subindo a escada, soube que havia cometido um erro terrível. Mas o medo de perder tudo novamente, a paranoia que vinha com anos de pressão empresarial, havia falado mais alto que os sentimentos que estava desenvolvendo por Helena. Naquela noite, deitado sozinho na cama que haviam compartilhado, Ricardo se perguntou se havia acabado de destruir a única coisa boa que havia surgido daquele casamento arranjado. A manhã trouxe consigo uma atmosfera pesada que parecia ecoar por todo o apartamento. Ricardo acordou no sofá da sala. Havia dormido pouco e mal depois de passar horas pensando na discussão com Helena. Quando desceu para a cozinha, encontrou-a já vestida formalmente, com uma mala pequena ao lado da bancada. — Você vai embora? Perguntou, tentando manter a voz controlada apesar do aperto no peito. — Temporariamente, Helena respondeu, sem olhar para ele, concentrando-se em preparar café. Achei que seria melhor dar um tempo para que vocês resolvam a situação com meu pai sem complicações. Helena, sobre ontem à noite... Não. Ela o interrompeu, finalmente se virando para encará-lo. Seus olhos estavam vermelhos, mas sua postura era firme. Você disse o que realmente pensa. Não precisa se desculpar por ter sido honesto. Ricardo deu um passo em direção a ela. Eu estava com medo, assustado de perder tudo novamente. Não deveria ter descontado em você. Medo eu entendo, Ricardo. O que me machucou foi perceber que você nunca realmente confiou em mim. Helena serviu café em 2 xícaras, seus movimentos precisos mascarando a emoção em sua voz. Nessas 3 semanas, eu achei que estávamos construindo algo, mas você ainda me vê como uma estranha. Antes que Ricardo pudesse responder, o interfone tocou. Era o porteiro anunciando a chegada de Carlos Silva. A tensão no ar se intensificou imediatamente. Ele não sabe que você está aqui, Helena disse rapidamente. Mandei dizer que estava no apartamento de uma amiga. Minutos depois, Carlos Silva entrava no apartamento com a mesma presença imponente de sempre, mas Ricardo podia ver sinais de estresse em sua postura. O empresário parou abruptamente ao ver Helena. — O que você está fazendo aqui? Disse que estava... Mentindo, pai, como você me ensinou tão bem. Helena respondeu, sua voz fria. Carlos olhou entre os dois, avaliando a situação. Precisamos conversar, os 3. Sentaram-se na sala. A tensão palpável. Carlos se dirigiu primeiro a Ricardo. Imagino que esteja preocupado com as investigações. Preocupado é pouco,
Ricardo respondeu. Minha empresa pode ser arrastada para isso. Não será. Posso garantir isso. Carlos suspirou profundamente. Mas há coisas que vocês precisam saber. Principalmente você, Helena. Helena se endireitou na poltrona. Do que você está falando? As investigações não são sobre mim, minha filha. Elas são sobre você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O quê? Helena sussurrou. Carlos se levantou, caminhando até a janela. Helena, você se lembra de Eduardo Mendes? Aquele rapaz por quem você se apaixonou há 3 anos? O rosto de Helena empalideceu. O que Eduardo tem a ver com isso? Ele estava usando você para ter acesso às nossas informações financeiras. Quando descobri, não apenas o afastei de você. Descobri que ele estava passando informações sigilosas para concorrentes e para esquemas de corrupção envolvendo contratos públicos. Ricardo observou Helena processar a informação, vendo a dor e a confusão se alternarem em seu rosto. Eduardo foi preso na semana passada. Carlos continuou. E durante o interrogatório, tentou fazer um acordo com a Polícia Federal. Alegou que você era cúmplice, que havia fornecido informações voluntariamente. Mas isso é mentira. Helena se levantou bruscamente. Eu nunca soube de nada disso. Eu sei, minha filha. Mas Eduardo tem documentos, e-mails, evidências que foram forjadas para incriminá-la. Ele é muito inteligente e estava preparando esse plano há anos. Ricardo sentiu náusea tomando conta dele. Por isso, o casamento arranjado. Você estava tentando proteger Helena. Carlos assentiu. Se ela estivesse casada com você, com uma família respeitável e sem ligações com os negócios questionáveis, seria mais difícil para Eduardo construir um caso contra ela. Além disso, eu precisava de alguém em quem pudesse confiar para cuidar dela caso algo me acontecesse. Helena se deixou cair novamente na poltrona, as mãos tremendo. Você me usou. Usou ambos nós. Eu protegi você, Carlos rebateu, do único jeito que sabia como fazer. Mentindo para mim, fazendo com que eu acreditasse que estava escolhendo minha própria vida. Helena estava chorando agora. Anos de frustração e confusão, finalmente encontrando vazão. Você me manipulou como sempre fez. Ricardo observou a cena, sentindo uma mistura de raiva, compaixão e algo que demorou um momento para identificar, um alívio imenso. Helena era inocente. Mais que isso, ela havia sido vítima tanto quanto ele. Qual é a situação legal dela agora? Ricardo perguntou. Com o casamento, a posição dela está mais forte. Mas Eduardo ainda pode causar problemas. A investigação vai continuar por meses. Carlos se virou para a filha. Helena, você precisa ficar longe de qualquer coisa relacionada aos meus negócios. É para sua própria proteção. E se ela não quiser sua proteção? Ricardo se surpreendeu com suas próprias palavras, mas continuou. E se ela quiser tomar suas próprias decisões sobre sua vida? Carlos olhou para ele com uma expressão dura. Cuidado, Ricardo. Não se esqueça dos termos do nosso acordo. Que acordo? Helena perguntou, olhando entre os 2 homens. Ricardo respirou fundo. Era a hora da verdade completa. Seu pai investiu 50 milhões na minha empresa em troca do casamento. Se eu não cumprisse minha parte, ele poderia retirar o investimento e quebrar a Monteiro Holdings. Helena fechou os olhos, mais lágrimas escorrendo. Então é isso, vocês 2 fizeram um negócio, e eu fui a mercadoria. Helena, não é bem assim. Ricardo começou. É exatamente assim. Ela se levantou novamente pegando a mala. Vocês 2 merecem um ao outro. Homens que acham que podem controlar as vidas das pessoas como peças em um tabuleiro de xadrez. Aonde você vai? Carlos perguntou, preocupação genuína em sua voz. Para longe de vocês 2. Vou para a casa da tia Marina no Rio, e não quero ser procurada por nenhum de vocês até que eu decida o que fazer com minha vida. Ricardo deu um passo em sua direção. Helena, por favor. Não, Ricardo. Você teve razão ontem à noite. Nós realmente não nos conhecemos. E talvez seja melhor assim. Ela saiu do apartamento deixando um silêncio pesado para trás. Carlos e Ricardo ficaram olhando um para o outro, ambos percebendo que, em suas tentativas de proteger e controlar, haviam perdido a pessoa que mais importava. Você a ama? Carlos disse. Não era uma pergunta. Ricardo não respondeu imediatamente, mas quando o fez, sua voz estava carregada de certeza e arrependimento. Sim, e acabei de perdê-la.
2 semanas se passaram desde que Helena havia saído do apartamento. E Ricardo sentia como se estivesse vivendo em um limbo emocional. Os dias se arrastavam entre reuniões com advogados, reorganização dos contratos da empresa e tentativas frustradas de se concentrar no trabalho. As noites eram piores. O apartamento parecia vazio e silencioso demais, sem a presença dela. O ateliê de Helena permanecia intocado. Ricardo havia entrado lá apenas uma vez, na primeira noite após sua partida, e a visão das telas inacabadas e dos pincéis organizados com cuidado havia sido como um soco no estômago. Desde então, mantinha a porta fechada. Marcelo apareceu no escritório naquela quinta-feira com 2 xícaras de café e uma expressão determinada. "Você está péssimo", foi a primeira coisa que disse, sentando-se na cadeira em frente à mesa de Ricardo. "Obrigado pelo diagnóstico médico, Dr. Santos", Ricardo murmurou, sem levantar os olhos dos relatórios financeiros. "Estou falando sério. Quando foi a última vez que você dormiu direito? Ou comeu uma refeição completa?" Ricardo finalmente olhou para o amigo, que pôde ver as olheiras profundas e a barba por fazer que denunciavam seu estado. "Estou bem." "Bobagem. Você está apaixonado por sua esposa e é orgulhoso demais para ir atrás dela." A palavra apaixonado fez Ricardo parar completamente. Era a primeira vez que alguém, incluindo ele mesmo, verbalizava o que sentia de forma tão direta. "É complicado, Marcelo. Amor sempre é complicado. A questão é o que você vai fazer a respeito." Ricardo suspirou, apoiando a cabeça nas mãos. "O que posso fazer?" Ela deixou bem claro que não quer ser procurada, e talvez ela tenha razão. Talvez seja melhor assim. Besteira. Marcelo se inclinou para a frente. "Você está com medo." "Medo de quê?" "Medo de que ela rejeite você. Medo de admitir que este casamento arranjado se tornou real para você. Medo de lutar por alguma coisa que não pode controlar." As palavras do amigo atingiram Ricardo como uma revelação. Marcelo estava certo. Ele estava com medo. Durante toda a sua vida havia controlado variáveis, calculado riscos, tomado decisões baseadas em lógica e estratégia. Mas com Helena, nada disso funcionava. O que sentia por ela era puro, irracional e completamente fora de seu controle. "E se ela não quiser me ver?" "E se ela quiser?" Marcelo retrucou. "Cara, você tem que tentar, porque se não tentar, vai passar o resto da vida se perguntando, e se?" Naquela mesma tarde, Ricardo tomou uma decisão. Ligou para Carolina em Londres. "Preciso da sua ajuda", disse sem preâmbulos quando ela atendeu. "Finalmente. Estava esperando você ligar. Soube que Helena foi para o Rio." "Como você soube?" "Mulheres se comunicam, meu irmão. Conversei com ela há alguns dias." O coração de Ricardo acelerou. "Como ela está?" "Triste, confusa e muito brava com vocês dois." Carolina fez uma pausa. "Mas principalmente magoada." "Carol, eu preciso vê-la. Preciso explicar." "Explicar o quê? Que você a ama, mas teve medo de admitir? Que percebeu que ela é inocente, mas demorou para confiar nela? Que este casamento arranjado se tornou a melhor coisa que já aconteceu na sua vida?" Ricardo ficou em silêncio, impressionado com a precisão da irmã. "É isso mesmo", ela continuou. "Todas as coisas que você deveria ter dito para ela, não para mim. Ela vai me receber? Só há um jeito de descobrir." Na sexta-feira de manhã, Ricardo estava em um voo para o Rio de Janeiro. Havia cancelado todas as reuniões e deixado a empresa nas mãos de Antônio, que após uma conversa longa e difícil, havia admitido que talvez tivesse sido muito duro em seus julgamentos sobre Helena. "Vá buscar sua esposa", havia dito o pai, "e desta vez, deixe o coração comandar." A casa da tia de Helena ficava em Santa Teresa, em uma ladeira íngreme com vista para a cidade. Era uma casa antiga e charmosa, com jardins exuberantes e uma varanda que se estendia entre as árvores. Ricardo estacionou o carro alugado e ficou alguns minutos observando a propriedade, reunindo coragem. Foi Marina Silva, uma senhora elegante de cerca de 60 anos, quem atendeu à porta. Ela o examinou com olhos penetrantes, que lembravam os de Helena. "Você deve ser Ricardo." "Sim, senhora. Eu gostaria de falar com Helena, se possível." Marina o estudou por um momento mais longo. "Ela está pintando nos fundos da casa. Mas antes que você vá até lá, preciso dizer uma coisa." Ricardo aguardou.
Minha sobrinha é uma das pessoas mais puras e genuínas que conheço. Ela sofreu muito nos últimos anos, principalmente por causa dos homens em sua vida que acharam que sabiam o que era melhor para ela. Marina cruzou os braços. Se você está aqui para machucá-la mais, é melhor ir embora agora. Estou aqui porque a amo, Ricardo disse, as palavras saindo com uma convicção que o surpreendeu. E porque quero a chance de provar que posso ser o homem que ela merece. Marina o observou por mais alguns segundos. Então assentiu e apontou para uma trilha que contornava a casa. Ela está no ateliê externo. Mas Ricardo, ela o chamou quando ele começou a caminhar. Se você a fizer chorar novamente, vai ter que lidar comigo. O ateliê era uma pequena construção de vidro aninhada entre as árvores, inundada de luz natural. Ricardo podia ver Helena através dos painéis transparentes, concentrada em uma tela grande, os cabelos presos em um coque desarrumado, vestindo uma blusa branca manchada de tinta. Ela estava pintando uma paisagem urbana, mas não era São Paulo. Era o Rio de Janeiro visto de Santa Teresa, com suas montanhas e favelas, o Cristo Redentor ao longe e uma luz dourada que só essa cidade sabia produzir. Ricardo bateu suavemente na porta de vidro. Helena se virou e, ao vê-lo, deixou cair o pincel que segurava. — O que você está fazendo aqui? Perguntou, a surpresa evidente em sua voz. — Preciso falar com você. Helena hesitou. Então abriu a porta. 5 minutos. Ricardo entrou no pequeno espaço, imediatamente impressionado com as pinturas que preenchiam as paredes. Eram diferentes das que havia visto em São Paulo, mais vibrantes, mais emotivas, como se Helena tivesse encontrado uma nova voz artística. Suas pinturas estão incríveis, ele disse sinceramente. Obrigada. Mas não foi isso que você veio falar. Ricardo respirou fundo. Era agora ou nunca. Helena, eu vim pedir desculpas. Não apenas pelas coisas que disse na noite antes de você partir, mas por tudo. Por não ter confiado em você desde o início. Por ter deixado o medo falar mais alto que os sentimentos. Por ter tratado nosso casamento como um negócio quando você estava tentando torná-lo real. Helena o observou em silêncio, seus olhos verdes revelando nada. Eu me apaixonei por você, Ricardo continuou, sua voz ficando mais intensa. Não sei exatamente quando aconteceu. Talvez tenha sido quando te vi pintando nas manhãs em casa, ou quando descobri que você sabia navegar, ou em um dos milhares de pequenos momentos em que você me surpreendia. Mas aconteceu. E agora não consigo imaginar minha vida sem você. Helena cruzou os braços, ainda sem dizer nada. Sei que cometi erros terríveis. Sei que quebrei sua confiança. Mas estou aqui para pedir uma segunda chance. Uma chance de provar que posso ser o marido que você merece. Não apenas o homem que seu pai escolheu para você. Finalmente, Helena falou. Sua voz baixa, mas firme. E o que mudou, Ricardo? Porque 2 semanas atrás, você me acusava de estar envolvida nos esquemas do meu pai. O que te faz pensar que pode confiar em mim agora? Porque conheço você, ele respondeu sem hesitar. Conheço a mulher que se preocupa quando eu esqueço de comer. Conheço a artista, que consegue capturar emoções em aquarelas. Conheço a pessoa gentil, que aprende minhas preferências de café e deixa bilhetes encorajadores quando tenho reuniões difíceis. Essa pessoa não seria capaz das coisas que eu a acusei. Helena fechou os olhos por um momento, e quando os abriu novamente, Ricardo viu lágrimas brilhando neles. Você me machucou muito, Ricardo. Eu sei. E vou passar o resto da minha vida tentando compensar isso se você me deixar. O silêncio se estendeu entre eles, preenchido apenas pelo som distante dos pássaros e do movimento da cidade lá embaixo. Ricardo segurou a respiração, esperando a resposta que determinaria o futuro de ambos. Helena caminhou até a janela do ateliê, observando a vista que havia estado pintando. Ricardo permaneceu onde estava, respeitando o espaço que ela precisava para processar suas palavras. O silêncio se estendeu por minutos que pareceram horas. Você sabe qual foi a pior parte? Helena disse finalmente, ainda de costas para ele. Não foi descobrir que meu pai havia arranjado tudo, ou que você havia aceitado um casamento de negócios. Foi perceber que, apesar de tudo isso, eu havia me apaixonado por você de verdade. O coração de Ricardo disparou, mas ele se forçou a permanecer quieto. Durante aquelas 3 semanas em São Paulo, comecei a acreditar que talvez pudéssemos ter algo real.
Que talvez pela primeira vez na minha vida alguém pudesse me amar pelo que eu sou, não pelo que minha família representa. Ela se virou para encará-lo, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. E então, no primeiro momento de crise, você imediatamente assumiu que eu era culpada. Helena. Não. Ela o interrompeu, levantando a mão. Deixe-me terminar. Preciso dizer isso. Ricardo assentiu, engolindo as palavras que queria desesperadamente falar. Passei esses dias aqui tentando decidir se conseguiria perdoá-lo. Porque, veja bem, parte de mim entende por que você reagiu daquela forma. Você havia sido traído antes, sua empresa estava em risco, e de repente descobriu que seu sogro estava sendo investigado. Helena enxugou as lágrimas com as costas da mão. Mas a parte de mim que estava se apaixonando, essa parte ficou despedaçada. Ricardo sentiu como se estivesse sendo dilacerado. Ver Helena daquela forma, vê-la chorar por causa dele, era uma dor física no peito. Mas então, ela continuou, minha tia Marina me disse algo que mudou minha perspectiva. O que ela disse? Que o amor verdadeiro não é sobre nunca cometer erros, é sobre estar disposto a admitir quando erra e lutar para fazer melhor. Helena deu um passo em direção a ele. Ela me disse que se você viesse até aqui, se deixasse seu orgulho de lado e fizesse essa viagem, talvez valesse a pena dar uma segunda chance. Ricardo sentiu uma faísca de esperança. Ricardo, posso te perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Se não houvesse investigação, se meu pai não fosse Carlos Silva, se eu fosse apenas Helena, uma mulher que você conheceu em circunstâncias normais, você ainda estaria aqui? A pergunta o pegou desprevenido, mas a resposta veio sem hesitação. Sim, porque me apaixonei por Helena, a artista. Helena que faz café forte demais. Helena que navega melhor que eu. Helena que deixa bilhetes carinhosos no espelho do banheiro. Me apaixonei por você, não por sua situação. Helena o estudou por um longo momento, como se estivesse procurando sinais de mentira. Aparentemente satisfeita com o que viu, ela suspirou profundamente. Eu também me apaixonei por você, admitiu baixinho. Pelo homem que me ensinou sobre veleiros, que ria das minhas piadas ruins, que me observava pintar como se fosse a coisa mais fascinante do mundo. Ricardo deu um passo em direção a ela. Então, onde isso nos deixa? Não sei. Helena respondeu honestamente. Sei que te amo, sei que você me ama. Mas como reconstruímos a confiança? Como seguimos em frente depois de tudo que aconteceu? Um dia de cada vez, Ricardo disse, estendendo a mão para ela. Se você me der essa chance. Helena olhou para a mão estendida por alguns segundos, então, lentamente, colocou a sua sobre ela. O toque foi elétrico, familiar e reconfortante ao mesmo tempo. Sob uma condição, ela disse. Qualquer uma. Nada mais de segredos entre nós. Se vamos fazer isso funcionar, tem que ser com total honestidade. Sobre nossos medos, nossas esperanças, nossas preocupações. Tudo. Prometido, Ricardo disse, entrelaçando os dedos com os dela. Posso começar agora? Helena assentiu. Estou apavorado, ele admitiu. Apavorado de não ser bom o suficiente para você. Apavorado de que você perceba que pode ter alguém muito melhor. Apavorado de que meu mundo de negócios e pressões acabe prejudicando você. E eu estou apavorada de que você me veja apenas como um fardo. Helena retribuiu. Apavorada de que minha família cause mais problemas para você. Apavorada de que você acorde um dia e se arrependa de ter lutado por nós. Eles riram nervosamente, percebendo como seus medos eram similares. Acho que vamos ter que ser corajosos juntos, Ricardo disse. Acho que sim. Ele a puxou suavemente para mais perto. Posso te beijar? Em resposta, Helena se inclinou em direção a ele. O beijo foi diferente de qualquer outro que haviam compartilhado, carregado de emoção, promessas e a força de sentimentos finalmente admitidos. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Eu te amo, Helena Silva Monteiro. Ricardo sussurrou contra sua testa. Eu também te amo, Ricardo Monteiro, ela respondeu. Passaram o resto da tarde no ateliê, conversando sobre tudo. Seus medos, suas esperanças para o futuro, como lidariam com as investigações, como reconstruiriam sua vida juntos. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu do rio nas cores douradas que Helena havia tentado capturar, ela pegou um pincel. Me ajuda a terminar esta pintura?
Ela perguntou. Eu não sei pintar. Não importa, quero que seja nossa. Juntos trabalharam na tela, Helena guiando a mão de Ricardo, enquanto ele adicionava toques de cor ao céu. Era desajeitado, imperfeito, mas de alguma forma, perfeito para eles. 2 semanas depois, Ricardo e Helena estavam de volta a São Paulo, mas desta vez, verdadeiramente juntos. As investigações sobre Carlos Silva continuavam, mas Helena havia sido oficialmente inocentada de qualquer envolvimento. Eduardo Mendes foi condenado por falsificação de documentos e extorsão, e o pesadelo finalmente chegou ao fim. A Monteiro Holdings não apenas sobreviveu à crise, mas emergiu mais forte, com novos parceiros idôneos e uma reputação ainda mais sólida no mercado. Mas a maior mudança foi no apartamento da Vila Olímpia. O que antes era um espaço elegante, mas frio, agora era um lar. As pinturas de Helena decoravam as paredes, o aroma de café forte e canela pairava nas manhãs, e o som de risadas genuínas ecoava pelos cômodos. Em uma noite de sábado, 6 meses após o casamento que havia começado como um arranjo comercial, Ricardo encontrou Helena na varanda, pintando a vista noturna da cidade. Não consegue parar de pintar São Paulo, ele observou, abraçando-a por trás. É minha nova casa, ela disse, encostando a cabeça em seu ombro. Nossa casa. Sem arrependimentos, ele perguntou, beijando o topo de sua cabeça. Apenas um, Helena respondeu, e Ricardo sentiu um aperto no estômago até ela continuar. Deveria ter te conhecido antes. Teria nos poupado muito drama. Ricardo riu, girando-a em seus braços. Acho que chegamos um ao outro exatamente quando precisávamos. Não teria funcionado se tivéssemos nos conhecido antes. Não estaríamos prontos. Talvez você tenha razão. Helena concordou, passando os braços ao redor do pescoço dele. Além disso, agora temos uma história interessante para contar aos nossos filhos. Nossos filhos? Ricardo levantou uma sobrancelha, o coração acelerando. Bem, assumindo que você queira filhos comigo, Helena disse de repente tímida. Quero tudo com você. Ricardo respondeu selando a promessa com um beijo que sabia a futuro, a esperança e a chance rara de um final feliz que havia começado da forma mais improvável possível. Lá fora, a cidade de São Paulo continuava seu ritmo frenético, mas na varanda daquele apartamento, 2 corações que haviam se encontrado através de um arranjo de conveniência descobriram que, às vezes, o destino usa os caminhos mais tortuosos para unir as pessoas certas. E enquanto a tinta ainda fresca na tela de Helena capturava as luzes da cidade, eles construíam, pincelada por pincelada, dia após dia, o amor verdadeiro que havia florescido em meio às circunstâncias mais improváveis.